Ei, gente! A temporada está chegando ao final e com ela, jogadores irão retornar dos seus empréstimos. Jogadores que foram emprestados com as tais opções de compra e que muitos não serão comprados e irão retornar ao Grêmio. E com isso, irão inflar a folha do Grêmio para a próxima temporada. Alguns desses jogadores, a partir de agora, deixa seu like, te inscreve no canal, porque sim, a gente insiste, quando o jogador tá mal, empresta, negocia, mas aí está o problema. Tu se livra deste jogador por uma temporada, caso ele não vá bem em outro time, ele retorna e você acaba inchando a sua folha novamente. Neste vídeo, você vai entender um pouquinho sobre isso. Depois da vinheta, vamos falar sobre jogadores emprestados que irão retornar a Porto Alegre no final desta temporada. Meu nome é Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. E depois que a vinheta rodar, a gente vai falar sobre Bom, gente, jogadores que estão retornando a Porto Alegre de empréstimos. Quem tá puxando a fila? Gabriel Silva. Lembra dele? Pois é. O Grêmio foi avisado pelo Coritiba que não irá exercer a opção de compra pelo meia Gabriel Silva. Com contrato em vigor com o Grêmio até 25, o jovem atleta retorna ao tricolor em dezembro deste ano, quando se encerra o vínculo de empréstimo junto ao Coxa. Gabriel Silva não atuou nenhum jogo pelo Coritiba. Esta é uma informação muito impactante. E aí, a gente vai para tantos outros. Por exemplo, Guilherme está emprestado ao Fortaleza, mas aí deve ser ao contrário. O Fortaleza deve exercer a opção de compra e permanecer com o Guilherme. Então, a gente precisa avaliar, por exemplo, outros jogadores emprestados pelo Grêmio. Zinho, ponta esquerda, 19 anos. Emprestado. Vamos lá. Darlan. Elias Manuel. Matheus Sarará. Guilherme Guedes. É muita gente. É muito jogador, gente. Pedro Lucas. Cara, quando tu olha para essa lista, é muito jogador emprestado pelo Grêmio. Temos as rescisões, Thiago Santos, Diogo Barbosa, jogadores da própria base que saíram em definitivo de graça. Mas aí, por exemplo, a gente tem um empréstimo do Breno pro futebol italiano. A gente tem, assim, uma infinidade de jogadores emprestados nesta atual temporada. Diogo Barbosa, já falei. Aí tem o Luan, que ao contrário é emprestado, né? Na verdade, emprestado não. Contrato rescindido e veio do Corinthians ao Grêmio. Cara, é uma infinidade de jogadores. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a folha do Grêmio vai se inflar novamente na próxima temporada. Com o retorno de Gabriel Silva, talvez com o retorno do Breno, com o retorno de uma porção de jogadores.
talvez o Breno permaneça na Itália. Temos o caso do Campas também com o Rosário Central. O Campas deve ser comprado pelo Rosário Central. Esta é uma notícia boa. Breno deve ser comprado. Esta é uma notícia boa. Elias Manuel também deve ser comprado. Também é uma notícia boa. Rodrigues também deve ser comprado. Também é uma notícia boa. Mas aí também temos as notícias ruins. Gabriel Silva volta. Guilherme Guedes volta. E entre outros. Jogadores que saíram emprestados com opção de compra, mas que não serão comprados. E aí, como é que tu vai fazer? Tua folha vai explodir novamente na próxima temporada. E aí tu vai ter que realocar esses jogadores novamente. Por exemplo, Cauã Kelvin. Cauã Kelvin saiu por rescisão de contrato. É apenas... Eu tô colocando várias suposições para você entender. O jogador que sai emprestado com opção de compra, que volta e acaba te colocando numa ruim novamente. O jogador emprestado que sai com opção de compra, que acaba te rendendo um dinheiro. O jogador que rescinde, que vai embora, que não te custa mais nada. Que é o caso do Cauã Kelvin, do Thiago Santos, do Lucas Silva, do Diogo Barbosa. Jogadores que o Grêmio conseguiu fazer um acordo para que saíssem e... Por exemplo, agora o Ferreira é um dos jogadores que puxa a fila para deixar a equipe na próxima temporada. Ferreira tem um salário de 500 mil por mês. O Grêmio vai ter que fazer um esforço estratosférico para negociar o Ferreira. Talvez tenha que negociar por empréstimo até, para pelo menos abrir mão dos 500 mil. Por quê? Porque ninguém vai chegar aqui e vai pagar a multa. O Ferreira não tá jogando nada e o Ferreira tá no último ano de contrato. Ninguém vai pagar a multa. Tô dando aqui apenas mais um ponto em tantos outros pontos que temos. Jogador que sai emprestado e acaba voltando. Jogador que rescinde e acaba ajudando. Jogador que tem alto salário que não vai ser aproveitado. E como é que tu faz para emprestar, como é que tu faz para vender se não tem proposta? Que é o caso do Ferreira. Então, fazer futebol não é fácil. E esta gestão do Grêmio atual terá mais um pepino a partir da próxima temporada, que é jogadores que retornam de empréstimo. Ah, mas o Gabriel Silva não tem um alto salário, mas vai ser agregado na folha e assim por diante. Então, precisamos falar sobre isso, e é por isso que estamos falando sobre isso. Deixa teu like, te inscreve no canal. Eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu, fui!